apesar de conhecido. Depois dele fala Paulo Harco. Boa tarde a todos. Germano, muito obrigado pelo anúncio, por me chamar de conhecido, embora para muitos desconhecidos. Eu queria ressaltar aqui a importância do instrumento de zoneamento ambiental, enquanto instrumento normativo. A gente tem feito uma luta histórica nesse grupo de gerenciamento costeiro, no sentido de fortalecer o instrumento de zoneamento ambiental. A discussão de se ele é planejamento ou de fato ser uma norma, foi uma discussão que permeou o grupo durante muito tempo. No entanto, o entendimento que se tem hoje, dados depoimentos do seminário que aconteceu na Unisantos, nós no Maranhão promovemos alguns encontros dentro de uma articulação chamada Articulação do Novo Mundo, justamente para realçar a importância do instrumento, enquanto instrumento normativo. Ou seja, onde está zoneado que não pode determinada atividade, ela não vai poder nem com licenciamento ambiental. Nem com licenciamento ambiental, porque o zoneamento é um outro instrumento, ele não licencia, ele zoneia o que pode numa área e o que não pode. Tem o zoneamento ecológico e econômico da cana-de-açúcar, por exemplo. Ele mostra onde pode cana-de-açúcar e onde não pode. Dentro da CETESB, o zoneamento ecológico e econômico da cana-de-açúcar tem facilitado, inclusive, o processo de licenciamento ambiental, agilizado o processo de licenciamento ambiental. Nesse sentido, talvez, o zoneamento ele possa, inclusive, uma vez determinado que determinadas regiões vão poder, por exemplo, construir casas de veraneio, facilitar o processo de licenciamento, porque não há dúvida da possibilidade daquilo. Da mesma forma que, se determinada área não for para isso, não cabe nem o empreendedor tentar o licenciamento, que é o que acontece hoje. Há empreendedores hoje que tentam licenciar uma casa em áreas extremamente questionáveis do ponto de vista ambiental. E há caminhos para se conseguir isso em função de mitigação, compensação de áreas. Então o zoneamento é um outro instrumento. Então eu queria reforçar isso para dizer que, na verdade, dentro do espírito do zoneamento ecológico e econômico, tem as premissas. Ele não zoneia 5, onde tem mata fechada, onde tem manguezal, áreas de preservação permanente. E, no entanto, o zoneamento, que foi um grupo, a definição que está construída aqui, foi um grupo de 27 pessoas que definiu esse instrumento de zoneamento, esse mapa, muitos pontos em consenso e outros pontos com algumas discordâncias. Naturalmente, em várias questões de matéria ambiental, eu me opus quase que isoladamente no grupo, por entender a importância da preservação do patrimônio natural e da importância desses ecossistemas também como geração de serviço e trabalho para as populações, porque turismo, pesca, atividades ligadas a essa questão do extrativismo, isso também gera emprego, né? Biodiversidade, produtos farmacêuticos também gera emprego. Sem mata não tem fármaco. Então assim, a gente precisa fazer com que a ecologia limite a ação do poder econômico, porque o poder econômico se redesenha dentro dos limites que foram definidos para ele. E não o contrário. Então, se a gente define que determinado espaço não vai mais ser impermeabilizado ou modificado, a gente gera e favorece uma nova economia, uma economia diferente, que vai resolver. Então, nesse sentido, a área de expansão do Porto de Santos, por exemplo, que se coloca uma vasta área para a área de expansão, que é uma vasta área de manguezal, áreas naturais que têm função de aprisionamento de sedimentos, produção de roubabos, caranguejos, camarões, que abastece uma frota pesqueira, que abastece os mercados, que sem ela não vai ter essa produção. O Porto precisa trabalhar dentro de uma nova eficiência, se trazendo tecnologia, estimulando tecnologia para fazer o Porto de Santos crescer dentro dele mesmo. Da mesma forma, a área de turismo de segunda residência, assim chamada, quer dizer, se 60% das casas do litoral ficam vazias, talvez 85% do tempo, por que a gente quer mais casas de veraneio? Outra questão é a habitação de interesse social das populações que precisam morar. É diferente de que precisa se divertir.
quem precisa se divertir, aluga uma casa ou vai para um hotel. Não precisa construir novas casas. Por esse motivo, ainda bem que já há um movimento contrário à construção de novas casas no litoral, que é justamente isso que trouxe essa lógica de destruir mata, construir casas e ficam vazios com empregos temporários. Então a proposta, eu acho que aqui que está o desafio, é que esse zoneamento ecológico e econômico traduza a vontade que a gente possa vir a ter do que a gente quer em termos de desenvolvimento litoral, sem interferir nos interesses do pré-sal ou do pré, do que for. O pré-sal é uma promessa. É uma promessa. A gente vai ver os próximos anos o que vai acontecer, se de fato ele vai conseguir explorar esse petróleo. O porto está crescendo. Todo esse desenvolvimento é possível acontecer redesenhando a forma de planejamento do próprio espaço urbano, talvez sem comprometer ainda mais os ecossistemas já comprometidos. Então o Instituto vai protocolar nos próximos dias um mapa do que a gente acredita ser algo apropriado para o zoneamento, garantindo os entendimentos que a gente veio tendo no processo desses 5 anos de aprendizado. Porque eu aprendi, a gente tem uns colegas do grupo, e não é porque a gente pensa diferente que a gente precisa brigar. A gente trabalha pela verdade, cada um acredita em alguma coisa e a gente se soma. Né? Então, esse processo todo de trabalho, em termos de inovação, eu tenho ainda 1 minuto? Não, já se esgotou, mas eu entendi que você está dizendo coisas muito interessantes, estou deixando a gente concluir agora. Obrigado. Eu gosto de mim, obrigado. Olha só, eu vou só concluir com uma coisa bacana então, viu? A inovação que eu achei realmente criada foi a questão do zoneamento marinho. Hoje, as áreas marinhas, você só tem as áreas de proteção ambiental marinha no litoral de São Paulo. E o pessoal está tentando trabalhar através do Conselho alguns instrumentos legais de definir usos no mar. O zoneamento marinho, ele conseguiu registrar 3 áreas no mar. Uma área que não se permitiria o arrasto nenhum, uma área de conservação. Uma segunda área de pescas menores, uma pesca mais artesanal. E uma área de pescas maior. Isso é uma inovação muito grande em termos de instrumento de ordenamento. Eu adoraria ver isso traduzido também nos espaços terrestres. Infelizmente, dada a visão urbana do grupo, eu não tiro o mérito do grupo, que é composto praticamente por pessoas que trabalham com o tecido urbano da cidade, prevê esse tipo de uso. Então, Germano, eu agradeço o espaço que você me deu a mais, sem eu pedir a solicitação de tempo extra, e eu agradeço a todos aí. Muito obrigado. Senhor Paulo Arco.